Olá, bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Desde já eu sou grata a você pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição e também pelo seu e-mail, contando aqui a sua história, para que você possa, com a sua história, ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Na entrevista de hoje, você vai conhecer Paulo Alexandre Marques, o criador do canal Experiências Luminosas. Você vai perceber que ao longo da nossa conversa, não foi bem uma entrevista, foi mais uma conversa entre dois irmãos, uma conversa leve, solta. Ele vai contar a história de vida dele da maneira como ele viveu, com suas próprias palavras. Então, vamos conferir a nossa conversa? Passado a limpo. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no meu canal. Muito obrigada por você ter desfeito de seus outros compromissos para estar aqui comigo hoje, me dando essa honra de fazer essa entrevista com você. Fique à vontade para se apresentar. Bom, o prazer é meu de estar aqui conversando com você. E a questão de a gente escolher, né, aquilo que a gente vai fazer num determinado horário é uma questão de eleição, né? Não me desfiz de outras coisas. Eu elegi essa daqui como sendo a coisa, né? O que eu iria fazer hoje. E para mim é um prazer estar com você. E, bom, eu acho que nem todo mundo me conhece, assim, né? Meu nome é Paulo Alexandre Marques, eu sou arquiteto, historiador e eu apresento entrevistas num canal chamado Experiências Luminosas, né? Onde a gente conversa sobre as diversas experiências humanas no campo da espiritualidade, né? Que engloba muitos fenômenos, todos relacionados com essa multidimensionalidade, né, do ser humano. O ser humano vive a dimensão física aqui, mas ele tem outras dimensões espirituais, energéticas, né? E isso se evidencia através dessas experiências que as pessoas relatam lá, entre outros canais que tratam desse mesmo tema. No meu canal a gente também trata. Então, é por isso que eu fiquei assim um pouco mais conhecido na internet por conta desse canal. Então, para quem não me conhece, né, é isso aí. Inclusive, eu, né, já dei uma parte da minha história para você no seu canal, né? Exatamente. Foi aí que nós nos conhecemos. Foi aí que nós nos conhecemos, né? Mas realmente, sabe, eu às vezes fico até pensando, né? Porque quando a gente se conheceu, na primeira vez que a gente conversou, a conversa fluiu de uma forma tão íntima, tão descontraída, né? Tão à vontade, que parecia que a gente já se conhecia há muito tempo e a gente estava conversando ali pela primeira vez. Aí eu fiquei pensando o que seria isso, mas talvez seja, em grande parte, a nossa questão cultural, né? Porque a gente é conterrâneo, né? A gente teve a nossa juventude, infância, adolescência na mesma região, a cidade de Recife, e aquele jeito de falar, né? A forma de se expressar, é tudo muito familiar, né? E aí fica parecendo assim, que você, como a gente costuma dizer, né? Eu até digo, você é minha amiga de infância, amiga de infância, e hoje nós somos as melhores amigas. Será que vão entender isso? Nós somos as melhores amigas? Eu penso que muita gente vai entender o que você quer dizer. Eu acredito que sim. Porque assim, a relação de cumplicidade, de amizade, de prazer de estar junto, que duas amigas têm, né? A gente sente isso quando está junto. Então a gente esquece essa questão do gênero masculino e feminino, e a gente se sente como se fossem as duas melhores amigas, né? Assim que eu costumo dizer. Realmente. E aí existe essa energia que flui entre a gente, assim, talvez explicável, como você disse, por alguma coisa de vidas passadas, ou
questão cultural, de identidade, né, que a gente se identifica, né? Pois é. A impressão que eu tenho, para mim, assim, a impressão que eu tenho é que é como se eu tivesse encontrado um irmão mesmo, que tinha passado um tempo fora e que realmente agora se reencontrou, né? É muito bonito isso. Isso é Com muito... certeza, né? A gente não lembra, mas a gente sente. A gente sente, né? Realmente. Olha, eu nasci num mundo que já não existe mais, né? Em 1963. Era um mundo completamente diferente desse que é hoje, né? 1963, eu tô com eu vou fazer 59 anos agora, né? Em outubro. Meus avós, né, por parte de pai, vêm de uma família que, digamos, do final do século XIX para cá, se tornou uma família de classe média, de pessoas que, pelo menos até a minha geração, quando a gente crescia, a gente só pensava numa coisa: estudar, se formar, né, ter uma profissão, exercer aquela profissão, casar, ter filhos. Era o que todo mundo da minha família faz há mais de 100 anos, né? Vem fazendo há mais de um século e meio. E eu fui assim, né, por parte de pai. Eu cresci, estudei muito, dei muita importância ao vestibular, né, que eu fiz de arquitetura, que eu escolhi arquitetura, era um curso na época muito difícil de entrar, tinha poucas vagas e tal, em 1980, e aí me formei. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia dizer, era mais para as pessoas assim um pouco privilegiadas no caso, né? Assim que tinha a família tinha condições, que eu acho que esse tipo de universidade, eu acho que não existia assim, tipo hoje em dia na Universidade Federal, em outras, né? Era uma coisa muito mais restrita, né? E a minha família tem essa tradição. Meu pai, meu bisavô era médico, meu avô era médico, meu pai engenheiro agrônomo e psicólogo, e eu tinha que ser alguma coisa, então eu fui ser arquiteto. E tudo começou lá no século XIX com o pai do meu bisavô, né? E ele era quase negro, ele era um mulato, veio lá da Bahia, e era funcionário público. Mas ele conseguiu formar os filhos em medicina. E aí começou essa tradição, né? Aí eu tive filhos, meu filho se formou também, um em estatística, a outra está estudando psicologia. Então, a gente manteve esse padrão. Por parte de mãe, a minha mãe já veio de uma família mais simples, na cidade de Caruaru. Meu avô, Pedro, por parte de mãe, é descendente de português, mas casou com a minha avó Ana, que era descendente de Índia. Se não me engano, a avó dela era índia mesmo. E aí juntou, né, o português com o índio, mas era de uma família simples, de pessoas mais batalhadoras, né? Essa tradição de estudo, de formação já não era tão familiar assim, né, como foi na parte do meu pai. Bom, mas falando então sobre a minha origem, né, de família é essa, né? Agora, a minha infância foi uma infância um pouquinho assim, não sei, meio esquisita, porque eu não sei se isso é comum com as pessoas que têm aquele propósito de vida voltado para a espiritualidade. Elas tendem a ser muito solitárias, né? E eu sou meio solitário, assim, desde a da minha infância. Minha infância, eu brincava muito sozinho, apesar de ter na época, né, tinha eu e mais 4 irmãos, mas as idades muito diferentes, e aí eu ficava muito só, tinha no máximo um amigo, e andava com aquele amigo, né? Na adolescência foi a mesma coisa, muito isolado, solitário. Tinha um amigo no colégio, um amigo que eu tive na adolescência foi um primo meu, que, aliás, todos dois eram primos, um no colégio, outro lá no bairro onde eu morava. Praticamente era a gente que andava junto. E aí, com 18 anos, né, já depois da adolescência, já passando para a vida adulta,
eu me aproximei da religião, né, da religião católica. Eu me lembro da visita do Papa João Paulo II, que veio aqui ao Brasil em 1980, acho que foi 80, 79, 80, por aí. E eu fui para a missa dele lá no viaduto Joana Bezerra, lá em Recife, né? Tinha aquele estacionamento grande, o Papa ficou em cima lá do viaduto, montaram um altar lá e a gente ficou no estacionamento, embaixo do viaduto. E aquilo ali eu achei tão bonito, aquelas músicas, né? Aquela movimentação toda de fé que as pessoas demonstravam na rua, vendo aquele Papa. Aquilo me sensibilizou para a religião. E aí quando mais um pouquinho na frente, eu tive uma desilusão, né, amorosa, né? Estava namorando com uma menina mais velha do que eu, e terminou não dando muito certo. Eu fiquei naquele vácuo. Aí encontrei um amigo na rua do colégio e ele me chamou para participar de um grupo jovem que ele participava num colégio que era bem perto da minha casa. Ele disse: vai lá toda terça-feira, a gente se encontra. O nome é Treinamento de Liderança Cristã, era o TLC. Aí eu fui. É uns que andam na rua com a roupa cor de caqui, com um bonezinho? Não, hoje em dia existe, né, esses grupos, mas aí eles são mais radicais mesmo, é uma comunidade que o pessoal sai de casa e vai para lá, e veste aquela roupa e tudo. No meu caso não, era um grupo jovem, da Igreja Católica, comandado por uma irmã chamada Úrsula, ela é alemã. Eu não sei se está viva, mas ela, há 2 anos atrás, eu encontrei ela, ela ia fazer 100 anos. Agora eu não sei, porque uma pessoa de 100 anos, eu não tive mais notícia dela, não sei se ela está viva, a irmã Úrsula. Ela comandava esse grupo de jovens na época, né? Quando que ela tinha 100 anos? Naquela época já? Não, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. A visitei, antes da pandemia, né? Acho que foi 2018. Final de 2019, talvez. Aí, naquela época, ela tinha uns 70 anos, mais ou menos, né? Aí, ela comandava esse grupo. E eu fui para um retiro com um grupo na cidade de Jaboatão dos Guararapes, né? Num colégio de retiro de padres. Aí foi muito bonito, sabe? Eu me encantei muito com as músicas, né? Nunca tinha visto aquilo. Músicas, palestras, testemunhas, os jovens falando de suas experiências e tal. Aquilo me aproximou muito da religião. E nesse grupo eu conheci minha esposa. Ela já tinha participado do grupo, Dione, né? Já tinha participado do grupo e voltou. Quando ela voltou foi quando eu cheguei no grupo. Ela já era veterana e eu era novato. E a gente se conheceu lá, isso em 1983. E começamos a namorar, até hoje, né? Estamos aí com, acho que 83 para cá, a gente vai fazer 40 anos já juntos, né? Agora em 2023. Então, e com ela, a gente foi se aprofundando, e aí existia um movimento naquela época lá, da Igreja Católica, chamada Renovação Carismática Católica. Ainda existe esse movimento, Renovação Carismática. Mas naquele tempo era mais forte o movimento, mais vibrante. E aí a gente... Oi? Não existia a internet, né? Não existia. Era outro mundo, né? Todo mundo lá unido, né? Era outro mundo. Era outro mundo. Nessa Renovação Carismática Católica foi interessante porque a gente, desse grupo aí do TLC, a gente não saiu dele, mas a gente entrou na Renovação Carismática, eu e minha esposa. Na época era o meu namorado, né? E esse grupo, ele dá muito ênfase às manifestações dos dons espirituais, que a Bíblia relaciona, né, em Pentecostes, né, quando houve aquele batismo no Espírito Santo, aí manifestaram-se os dons, dom de profecia, dom de revelação, dom de línguas, muitos dons, né? E eles cultivavam isso. E a gente realmente se entregou àquilo, e foi muito interessante porque a minha esposa, na época minha namorada, ela descobriu que tinha dons muito fortes, né? Por exemplo, a gente chegava uma pessoa e a gente ia rezar pelaquela pessoa. Então,
tinha o costume de impor as mãos. E aí, quando ela colocava as mãos assim sobre a pessoa, e a gente começava o grupo a orar por aquela pessoa, vinha imagens, mensagens para ela revelar para aquela pessoa. Então, isso chamava o dom de revelação. E nela era muito forte. Então, as pessoas ficaram muito espantadas com as coisas que ela falava. Para você ter uma ideia, né? Teve uma vez que a gente foi rezar por uma menina que estava angustiada e tinha alguns problemas. Aí, numa época, minha namorada fechou os olhos e disse: "Você está me vindo aqui na minha cabeça uma coisa esquisita, o nome assim, pés trocados. Isso tem alguma relação com você, na sua vida, pés trocados, algum trauma?" Aí ela disse: "Tem, sim. Porque quando eu era pequena, eu nasci com os pés assim, meio abertos. E para corrigir isso, o médico ortopedista disse que eu usasse os pés trocados do sapato. E aí, quando ela trocava o pé, o sapato forçava o pé dela a virar. E ela ia no colégio com aquele sapato. Então, aquilo era muito traumático para ela, porque ela tinha vergonha. Assim, as coisas mais inesperadas, ela falava: "Não, tá vindo essa palavra." E aí tinha a ver, realmente, por mais absurdo que parecesse, tinha a ver com a vida da pessoa e traumas. Então, aquela oração curava as pessoas dos traumas. E, sim. Ô, Paulo, é isso que hoje em dia chamam de reiki, é? É mais ou menos isso? Não deixa de ser, né? Porque é uma energia que vem das mãos, né? Aí os espíritas chamam de passe, os evangélicos talvez chamam de imposição das mãos, os católicos também, né? Jesus usava isso para curar as pessoas, né? Colocava a mão sobre elas. Então a mão é um canal de energia, né? Que flui a partir da gente para os outros e dos outros para a gente. Então a mão tem muito, muito isso, tanto que as pessoas se falam com as mãos, se dão as mãos, né? Então é um canal de energia muito forte. Então a gente aprendeu muito, né, com essas experiências. Eu acho que começaram ali as experiências espirituais, né, místicas na minha vida. E o meu encontro com Deus, assim, mais profundo, se deu através de Jesus. Porque já que era um grupo cristão, né, eu me aprofundei muito na relação de meditação, de contemplação, mas sempre com Jesus no centro, né, como eixo. E talvez por isso ele nunca mais saiu de ser o eixo da minha vida, né? Eu saí desse meio religioso, logo que casei, porque aí eu tinha 18, 19 anos quando me aproximei, e aos 23 anos eu casei. Casei muito cedo. E quando casei, veio aquela preocupação. Agora eu tenho que pagar contas, né? Tenho que comprar um apartamento, eu tenho que constituir família. Então isso me afastou um pouco da religião, da prática, né, de aproximação com religião. E nessa época, eu me lembro que eu era líder dos jovens, era um grupo de jovens da igreja. Eu me tornei líder, né, na renovação carismática do grupo de jovens. Eu era um dos líderes. Era aquele que chamava as pessoas, que falava, que motivava o grupo e tal. Então começou ali minha aproximação com religião e com a questão mística. E eu me lembro de uma experiência muito profunda que eu tive, que me marcou muito, que eu tinha na faixa de 19 anos, 18, e estava na faculdade, justamente nesse período aí de muito envolvimento com a religião. E um dia eu sentei no chão, né, no intervalo do almoço, eu estudei de manhã, de tarde ia ter aula, e no intervalo eu sentei ali no chão da faculdade, no Centro de Artes, lá da Universidade Federal, né, onde eu estudei. E abri a Bíblia e comecei a ler aquilo. Então eu cheguei numa passagem lá que Jesus orava pelos seus discípulos. Já perto de morrer, ele orava pelos discípulos. E eu achei aquilo tão bonito, sabe? Fiquei tão grato. Fechei os olhos e me aprofundei naquela gratidão que eu estava sentindo. E foi só assim, um tipo de uma meditação, uma gratidão muito profunda.
E eu fui me aprofundando naquele sentimento, aprofundando, até que, de repente, eu fui tomado assim, por uma energia, como se ela tivesse entrado aqui na minha cabeça, uma energia. Eu comecei a ver uma espécie, com o olho fechado, uma luz azul muito forte. E aí meu coração começou a bater forte e tal, e eu fiquei com o corpo todo eletrizado naquele momento. Até hoje eu não sei o que foi aquilo, sabe? Eu não sei se foi emoção ou se foi algo transcendental. Eu sei que eu senti daquilo forte e fiquei em êxtase por algum tempo. Até fiquei com medo, porque meu coração batia tão forte que eu digo, eu acho que eu não vou aguentar não, vou morrer. Aí passou, nessa hora, quando já estava melhorando, que eu abri o olho, passou uma colega muito próxima de mim, a menina que era mais próxima de mim na turma, ela perguntou, você não vai para a aula já está começando. E eu respondi para ela, não sei se vou, eu estava fora do ar. Respondi a ela tão fora do ar, que não sabia se ia ou não ia, que ela ficou preocupada e ligou para minha família. Ligou para minha casa, perguntando, naquela época não tinha celular, mas tinha orelhão. Ela ligou do orelhão perguntando se eu estava com algum problema, e porque estava me achando esquisito, né, naquele dia e tal. Eu estava tão esquisito que ela ligou para minha família. Aí eu me atrasei para a aula, mas fui. Peguei a aula da metade, mas faltei praticamente o início da aula. Depois eu soube em casa que eu estava exagerando muito nesse negócio de religião. Minha mãe veio conversar comigo. Você está exagerando muito, porque até uma colega sua veio ligar, dizer que você estava na faculdade lá meio fora do ar e tal. Sua mãe não era religiosa, não era... Não, ela era de uma tradição católica, né, da família, tinha fé em Deus, em Jesus e tal, mas não praticava a religião, não ia para a igreja, assistia missa. Ela disse que foi criada no colégio de freira, foi interna no colégio de freira, assistia missa todos os dias, durante alguns anos. Ela disse que já pagou a cota todinha de missa, não precisava mais ir para a missa. Bom, para mostrar que eu tive uma experiência profunda, assim, né, mística. Mas aí depois me afastei, né, casei, me afastei, e só fui me reaproximar, assim, aí já foi de outra forma. Eu tive curiosidade de ler um livro espírita. Acho que eu tenho esse livro até hoje guardado na minha biblioteca. Eu peguei esse livro que eu não lembro o nome, depois eu posso até ver, e li, e era um livro que falava de pessoas, reencarnação, era reencarnação, falava em reencarnação. E falava assim da justiça divina, né? Que não era justo uma pessoa nascer pobre, na favela, cheio de problemas sociais, familiares, traumas e dificuldades, e outro nascer numa família toda ajustada, com pai que ajuda, mãe que orienta, numa religião que encaminha. E essas duas pessoas serem julgadas no mesmo tribunal, medido pelas mesmas medidas, né? Talvez tivesse se desencaminhado, tivesse ido ser um marginal por causa daquela origem, e o outro não, o outro tornou-se um homem bom e tal. E então não haveria uma justiça equitativa, né, se fôssemos todos para o mesmo tribunal, medidos com a mesma peso, mesma medida. E que não era justo um passar a vida inteira sofrendo e o outro passar a vida inteira repousando e tendo facilidades. Isso não é justo. Se a vida for só isso aqui, como a gente imagina que é, né, a maioria das pessoas, né, a vida é isso aqui. Após a vida tem alguma coisa, mas a vida é isso aqui, né? Tá, tanto que as pessoas perguntam, você acredita em vida após a morte? É uma coisa tão remota que talvez nem exista. Mas vida mesmo é isso. Aí eu digo, mesmo, tem lógica isso, né? Aí comecei a me interessar pelos estudos espíritas. Aí fui ler aquele livro que eu mais gostei, foi o Livro dos Espíritos. Que são perguntas e respostas que eram feitas aos espíritos e tal. E eu achei aquilo muito boa, as respostas que eram dadas muito interessantes. Aí comecei por aí, assim, a sair mais um pouco do catolicismo, né, para ampliar os horizontes,
para outras possibilidades. Uhum. Mas aí, como eu não tinha compromisso mais com religião, deixei de ser católico a essa altura, não dá mais para ficar indo para a igreja e ficar limitado ali. Aí passei a pesquisar outras tradições, né? O budismo, o taoísmo, o hinduísmo, e cada vez me maravilhando mais, né, com as tradições e ampliando meus conhecimentos e unindo as coisas, né, em vez de dizer, não, isso aqui anula aquilo, digamos, eu não acho que a Bíblia não serve mais porque agora eu sou espírita, não tem isso. Eu fui somando e cruzando as informações, encontrando um eixo, né, um eixo comum a todas essas tradições. E cada vez que eu estudava e lia mais, mesmo sem frequentar religião nenhuma, isso isolado, solitário, eu fui ampliando minha consciência. Até que comecei a conhecer um frei, aí voltei para o caminho católico, quando encontrei um frei um pouco diferenciado, Frei Angelino. Ele ensinava a contemplação cristã, que é meditação, né? Uhum. Aí a meditação abriu novos horizontes. Quando eu comecei a praticar meditação com esse frei, era um grupo também que se reunia com ele. Tal. Ele já é falecido agora, mas na época ele tinha na faixa dos 80 anos. Eu comecei a ter algumas experiências que eu não tinha por conta da meditação. A gente equilibra a nossa vibração, né? Através da meditação, se acalma, relaxa, e aí coisas começam a acontecer, sabe? Sonhos lúcidos, encontros com mestres. Eu comecei a ter isso. E até contei para o Frei, né? Eu disse, tá acontecendo isso, eu sonhei assim e tal. Aí ele ficou espantado. Ele disse, você já tá tendo esse tipo de experiência, quer dizer que ele já esperava que isso acontecesse mesmo. Só que não tão rápido. Por exemplo, teve uma vez que eu fui meditar e fiquei com sono. Eu digo, já estou com muito sono, eu vou dormir aqui. Aí deitei e dormi. Quando eu dormi, sonhei com um mestre. Eu deitei no sofá. Eu sonhei que isso aí não, né? Eu tive essa experiência. Ele estava sentado nesse sofá e eu com a cabeça deitada no colo dele. Ele todo de branco, com a túnica branca, né? Barba branca, cabelo branco, me falando coisas que eu precisava conhecer, saber, me ensinando. Aí eu disse a ele, olha, você está me ensinando tudo isso, mas quando eu acordar, será que eu vou lembrar disso? Ele disse, não precisa, você vai lembrar na hora que você necessitar. As coisas que eu estou lhe falando agora, você precisando, você vai saber que não precisa lembrar. Comecei a ter esses insights, né, através da meditação e nunca mais deixei de ter a meditação como uma prática, né? Às vezes não tão assídua, não tão diária, mas incorporei a meditação. E a meditação passa a ser uma prática, assim, mesmo que você não pare para meditar, você muda depois que começa a meditar, sabe? Você desperta para a consciência do observador, a testemunha, sabe distinguir entre pensamento e consciência, corpo e consciência. A consciência é o que você é. E mente, corpo, emoção, são componentes seus, mas que já você consegue observar eles e não viver eles, se entregar a eles, se entregar ao pensamento, se entregar à mente, se entregar às emoções, né? Então você se torna um observador disso tudo. Você se lembra dos seus avós? Olha, minha avó, por parte de pai, ela morreu aos 70, acho que ela não tinha nem 70 anos, 60 e poucos anos, e eu tinha na faixa de uns 9, 10 anos. E ela já era doente há alguns anos, ela tinha, na época, o nome era arteriosclerose. Hoje eu acho que seria Alzheimer, o nome, né? Aí ela, praticamente, eu não a conheci com saúde. Só naquele processo que ela passou 8 anos doente. Morreu. Eu era muito pequeno quando ela adoeceu e passou 8 anos. O meu avô não, meu avô foi saudável até... Ele morreu em 86, 87, por aí.
Então eu fiquei adulto convivendo com ele, com meu avô paterno, um avô muito bom e me proporcionou coisas muito boas, né? Passeios, ele levava para o circo, levava para viagem no interior, ele tinha um sítio no interior. E eu me lembro de uma coisa que ele fazia que para mim não tinha sentido, e hoje tem todo sentido. Que é, por exemplo, uma vez fomos para o sítio, e lá no sítio, naquela época, não tinha energia elétrica. Era um privilégio, né? Hoje é um luxo a energia elétrica, mas naquele tempo eu considero um privilégio não ter. Era um candeeiro mesmo, a gás, que a gente ia da cidade justamente para ter experiências diferentes. Aí um dia chegamos lá e ele disse, olha, combinei de vir para cá hoje porque é lua cheia. E a gente vai apreciar a lua. O verbo que ele usava era apreciar. Vamos apreciar a lua. Ele, tá certo. Aí quando chegou na hora da lua, depois do jantar, ele foi lá para o campo aberto, aí botou 2 cadeiras, sentou e disse, pronto, vamos apreciar. Aí eu achei aquilo tão estranho. Apreciar a lua é isso? Eu disse, só ficar olhando para a lua. Eu digo, poxa, estranho, né? Para mim foi muito estranho. Eu até fiquei rindo, digo, vamos, eu fiquei ali olhando para a lua, não tinha muito sentido. Hoje em dia, para mim, faz o maior sentido, né? Ir para uma praia deserta, né, escura, e ficar olhando para a lua, ficar olhando para as estrelas, é uma coisa que me alimenta muito, né, energeticamente, me conecta com o universo, né? A minha fonte física, né, que está ali, a terra, a água, o ar, o fogo, tudo ali, que é as minhas origens físicas, e ao mesmo tempo transcendente, né? Porque aquilo ali, né, a gente olha para aquilo ali e vê Deus, porque é o corpo de Deus, né? Que são o universo inteiro, né, as astros, as estrelas. Deus tem um corpo físico, né, que é isso. E meu avô, então, me inspirou muito, né? Eu tive esse privilégio. Da parte de minha mãe, eu não conheci. Meu avô, Pedro, eu não conheci. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. E a minha avó, Ana. A minha avó, Ana, morreu também cedo. Quando eu nasci, ela já estava do outro lado. Eu só vim ter contato com ela quando minha mãe estava já falecendo também, sabe? Na reta final assim, da vida da minha mãe, ela aparecia para minha mãe praticamente todas as noites. E minha mãe já estava sem entender exatamente, já não separava muito bem, sabe, o mundo espiritual do físico. E ela achava que era tudo uma coisa só. E aí, um dia, ela me chamou e disse, olha, minha mãe aparece, vem aqui falar comigo toda noite. E só vem de noite. Agora, tarde da noite, ela resolve ir embora. Diz, olha, já vou embora. E você acha certo uma senhora de 70 anos sair sozinha tarde da noite e ir embora? Aí eu disse a ela, não acho. Aí ela disse, para onde será que ela vai? Eu digo, não sei, só indo atrás dela para ver, né? Quando ela aparecer, você me diz que eu vou atrás dela. Aí ela tá certa. Aí eu vi que a minha avó estava muito próxima dela, acompanhando ela naquele processo de passagem, né? E quando ela foi para o hospital, ela passou um mês no hospital, internada ainda, na UTI. Aí ela disse, olha, minha mãe já falou comigo, já disse que eu ficasse tranquila, que vai terminar tudo bem. Quer dizer, a mãe dela estava ali com ela, acalmando, acompanhando, né? E aquele último mês na vida dela foi muito importante, sabe? No hospital. E eu acho que ela foi muito assessorada ali. E ela não chamava só a mãe, né? Ela chamava os parentes que já tinham morrido todos. Às vezes estava na cama e ficava chamando pela irmã que já tinha morrido, pelo o cunhado que já tinha morrido, como se eles estivessem por ali. Na época, a sua namorada, ela tinha esse dom de receber, de perceber as coisas, né? De curar. Ela ainda tem, né? Só que naquela época ela colocou em prática. E quando a pessoa coloca em prática, a coisa aflora, né? Então, ela orava pelas pessoas e como ela começou a revelar
curar traumas, né? Era mais a cura, era psicológica mesmo, porque a pessoa tinha traumas. Então, por exemplo, um primo meu, na infância dele, o pai dele se suicidou com um tiro na cabeça, né? O meu tio, marido da irmã da minha mãe. E aí Dione foi rezar por ele. Ele tinha problema de paralisia cerebral. Então, ele entendia tudo, mas ele tinha a mente de uma criança, assim, né? O nível de mentalidade dele, e tinha muitos comprometimentos motores. Aí a gente foi dar aquele apoio a ele, eu com ela, né? Visitar ele, aí foi rezar por ele. E aí ela viu um revólver, um trauma com arma de fogo, com revólver. E aí perguntou a ele disse que não lembrava de nada. Aí ela foi perguntar à minha tia, mãe dele, que trauma foi esse de revólver? Aí ela ficou meio desconcertada, né? E disse que não sabia o que era isso. Não sei, porque ela não quis revelar, não quis falar sobre o assunto. Depois, falando com a minha mãe, ela disse, não, porque o pai dele se suicidou no banheiro da casa dele com um tiro na cabeça. Então, ela tinha essa capacidade assim, de ver traumas, e aí orava para curar, né, aqueles traumas. E foi engraçado que quando aquela notícia foi se espalhando, as pessoas foram se acumulando para ela rezar pelas pessoas. Aí um dia ela disse que estava em casa, na casa da irmã dela, onde ela morava, quando bateram na porta de manhã, cedo, estava uma fila de gente assim para ela atender. Aí ela disse, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso não quero isso para a minha vida não. Vocês querem rezar, vão para a igreja, vão procurar o padre lá. Ela desfez aquela fila e não quis atender as pessoas, sabe? Porque ela não queria que se transformasse ela naquele mito, né? E engraçado que hoje em dia, tanta gente por aí, né, dando uma de curandeiro, de tantas coisas por aí, né, Paulo? E não tem, a gente, quer dizer, a gente não percebe, mas muitas pessoas acreditam nisso. E acham que vão fazer alguma coisa, né? E as verdadeiras pessoas, né, no caso, feita a sua esposa, né, namorada na época, que tem realmente esse dom já de dado, computado no berço já, né? E não quer fazer, quer dizer, não quer ou não pode, ou não se acha necessidade. Né? Ela dizia assim, eu não sou nada demais disso que vocês estão pensando, eu não sou nenhuma santa, não sou nenhuma milagreira, né? Eu não quero isso, né? Não quero assumir esse lugar, né? Mas ela de fato, né, tem, como muita gente tem, essa sensibilidade para as coisas espirituais. E ao longo da nossa vida, mesmo que depois a gente se afastou da religião, ela também, mas os dons permaneceram. Então, de vez em quando, ela tem umas coisas assim. Há pouco tempo atrás, pouco tempo não, talvez uns 9 anos, 10 anos atrás, a gente aqui em Campina Grande ia se mudar de um apartamento para uma casa. A gente queria morar numa casa. Essa casa era um condomínio fechado, uma casinha boa, 4 quartos. Aí, só que ela ficava na entrada de uma comunidade pobre e violenta aqui de Campina Grande. Bem conhecida pela violência que existe lá, né? Mas na entrada, assim, inclusive a rua era como se fosse quase uma descida para um vale. Lá embaixo, onde tinha a entrada dessa comunidade, tinha esse condomíniozinho. Era o último condomínio da parte mais urbanizada ali, né? Aí a gente foi. E o rapaz que tomava conta lá morava nessa comunidade. Ele era um rapaz bem simples. O nome dele era um nome bem sugestivo, assim, tipo chumbado, baleado, alguma coisa assim, sabe? Era o apelido dele. Aí a gente perguntou a ele, olha, a gente tá querendo alugar essa casa aqui e tal, mas fica aqui na entrada dessa comunidade, você não acha que é perigoso? Ele disse, de jeito nenhum, pelo contrário. Porque eu tomo conta dessa casa. Eu moro nessa comunidade, o pessoal sabe que eu tomo conta aqui, então ninguém mexe. Aqui é mais seguro do que qualquer outro lugar que você vai. Ah, então tá certo. Aí aluguei, aí gastei um dinheirinho na casa antes de me mudar, pedi para fazer uma reformazinha lá e tal. E no dia da mudança,
eu comecei a levar as coisas, levei os livros, levei as roupas e fui para casa dormir para no outro dia levar os armários, os móveis mais pesados. Nessa noite, Dione teve uma experiência, né, uma experiência fora do corpo, em que apareceu para ela um ser de luz, que ela chamou de anjo, e disse a ela: não vá para essa casa. Você ainda não percebeu tantos sinais que eu lhe dei. Você não percebeu ainda que não era para ir para essa casa, porque os sinais eram justamente as desconfianças. Olha, ele é perigoso e tal. Meu filho foi lá, meu filho Alexandre, que por sinal chegou ontem na Holanda, está na Holanda, dormiu a primeira noite lá, essa noite passada, fazer um curso lá de 3 meses. Ele chegou bem? Chegou bem. Passou um sufocozinho na chegada, ainda estava para me contar. Ele disse que se perdeu na Holanda ontem. E depois eu conto isso aí, foi interessante. Apareceu esse anjo e disse a ela isso. Meu filho foi lá e disse: eu não gostei da casa. Não gostei, que é muito esquisito. Eu imagino chegando ali de madrugada. Acho perigoso ali e tal. Ele não gostei daquela casa. Ele, não, mas agora vai. Eu já aluguei. Você não foi antes para olhar. Agora está dizendo que não gostou. Mas está feito o negócio. Mas aí nessa noite esse ser apareceu. E disse a ela: não vá. Se você for, veja o que vai acontecer. Aí ele fez assim com a mão, que ela acha muito interessante. Porque tem muitos relatos que as pessoas dizem que o ser fez assim com a mão e abriu-se uma tela. E nessa tela ela viu uma bala perdida, acertando esse meu filho, que disse que não queria ir para lá. Esse que está na Holanda. Uma bala perdida, acertava ele em casa. E ela viveu aquela experiência. Né? Ele estava em casa e um tiro pegava na cabeça dele. E ela acordou assim, num grito. Eu estava dormindo, ela acordou num grito, chorando, apavorada, chamando pelo nome dele, Alexandre. E o que foi tal. Quando ela se acalmou, ela estava chorando, se acalmou, porque ela viveu aquilo. Né? Ele abriu uma tela, mas ela é como se ela estivesse lá dentro da tela. Ela viveu. Aí ela disse: a gente não pode ir mais para aquela casa. Eu digo: por quê? Aí ela contou o sonho. Eu disse: olha, sendo verdade ou não, isso que você sentiu e viveu, a gente não pode mais ir para essa casa. Porque do jeito que você está aí, eu não vou jamais aceitar que você fique nessa casa apavorada com essa lembrança desse sonho aí, essa experiência que você teve. Na época eu nem ainda ligava muito para essa questão desses fenômenos, né? De espirituais, saída do corpo, essas coisas. Não tinha muito ainda isso. Aí, não fomos. Desistimos. O que eu investi lá, eu perdi. Desisti, fiz o negócio. Fiquei na nossa casa. E um mês depois, esse rapaz que tomava conta foi assassinado com 10 tiros. Esqueci o nome dele, mas é tipo chumbado, assim, alguma coisa desse tipo. O rapaz morreu com 10 tiros, o que nos dava garantia de que nenhuma violência aconteceria ali, né? Aí eu disse: esse anjo realmente nos direcionou. Ele interviu quando ele viu que a gente não tinha jeito, que a gente ia mesmo para lá. Ele interviu de uma forma que vocês não vão, não. Pronto. Se for, já sabe o que é que vai acontecer. Não fomos. Ainda bem que vocês ouviram, né? Esse apelo, né? Esse aviso. É isso, né? A advertência dele, né? Advertência, né? E Dione conta que quando voltou dessa experiência, ela não acordou simplesmente no corpo, ela voltou andando. E disse que tocava nas coisas e as coisas durante essa volta não pareciam sólidas. Era como se fosse tudo energia. Então ela estava fora do corpo, né? E então ela tem dessas coisas, sabe? Já vários parentes da nossa família que faleceram e ela viu ele logo assim, imediatamente após a morte, né? Que a pessoa ainda está por aqui, em corpo astral, ainda um corpo denso ainda, embora fora do corpo físico, mas ainda no corpo astral. Aí ela viu já a mãe dela, um tio meu, várias pessoas assim da nossa convívio, né? Então ela tem essa mediunidade, né? A gente pode chamar assim de mediunidade, porque a gente vive até hoje, né? Inclusive na minha juventude, né? Com ela, recém-casados, eu tinha que andar na linha mesmo, porque se eu desse um pulo fora, ela sabia, sabe?
E às vezes que aconteceu alguma coisa assim, por exemplo, eu dava carona a uma pessoa, uma menina e tal. Eu era novo, né, naquele tempo. E então as meninas, né, tinha mais acesso, né? Aí depois ela me dizia, olha, você aconteceu alguma coisa assim, assim, eu digo, foi, realmente. Então ela tinha muita sensibilidade, sabe? Ainda tem. E se você chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu tenho a capacidade de ler seus pensamentos, essa pessoa vai ficar apavorada, né? Não é ler o pensamento, mas é sentir a energia, né? Sentir a verdade da energia ali. Isso mesmo. A pessoa E a Dione sabia e ficava difícil então, né, Paulo, viver, né? ficava complicado, né? Ficava complicado. Teve uma vez que eu recém-casado, meu filho pequenininho, né? Tinha um mês, ele nasceu em janeiro, carnaval foi em fevereiro. É o mais velho. O mais velho, né? Foi o primeiro filho. Uhum. Aí eu, muito jovem, não estava preparado ainda para encarar essa questão de filho e as mudanças que acontecem, né? No relacionamento, naquele período, principalmente, né? A mulher, primeiro filho, um mês de vida, então ela está totalmente ligada nele. E o marido tem que ter essa maturidade, né? Mas eu não tinha. Aí eu me lembro que eu fui para Itamaracá passar o carnaval. Eu, ela, meu pai, minha mãe e Alexandre, meu filho. E aí quando chegou de noite, no carnaval naquela época, era muito animado em Itamaracá. Tinha a turma do Pinguim, né? Naquele trio elétrico, ia para lá. E era muito bom. Eu digo, não é possível eu estar em Itamaracá e não ir para o carnaval. Vamos, né? Chamei ela. Ela disse, mas como eu vou deixar o menino aí com tua mãe? Eu digo, sim, deixa ele dormindo. Ele fica dormindo, o que é que tem? Deixa ele aí dormindo e ela toma conta dele. Ela disse, eu não vou não deixo não, ele aqui sozinho. Ela tinha toda a razão, né? Muito mais maturidade do que eu, instinto materno, tudo. Aí eu, chateado, disse, então, eu vou sozinho. Ela, tá, pode ir. Aí peguei o carro, eu estava num local que era uns 3 quilômetros assim, do centro onde tinha o carnaval. Aí fui de carro para lá. Brinquei, no fim apareceu um grupinho de meninas, né? Eu novinho, tinha 20 e poucos anos. Apareceu aquele grupinho de meninas, uma começou a olhar para mim e tal. Aí, no fim, eu dei carona a esse grupo, né? De meninas. Tinha uma novinha, uma mais velha com ela. E só para dar carona, né? Na verdade, eu não tinha nenhuma intenção. Mas aí ela pegou um papelzinho, botou o número do telefone e botou no meu bolso o número do telefone. E eu fui para casa, cheguei lá de madrugada, entrei. No outro dia ela disse, eu sonhei com você. Foi? Foi eu. Você vinha no carro com uma pessoa de energia muito ruim dentro do carro, com você. Aí eu gelei, né? Puxa, como é que ela sabe que eu vim no carro com alguém? Não é possível. Aí ela disse, não era uma energia boa não, era um negócio assim, ruim. Aí eu fiquei espantado com aquilo. Nossa senhora, se ela sabe disso é porque o negócio é ruim mesmo. Peguei aquele telefonezinho, ó, rasguei todinho, joguei no lixo. Eu digo, Deus me livre disso aí. Ela é desse nível, né? Dione, minha amiga, se aperrei, não, eu vou cortar. Tiro isso aqui, eu deixo, Paulo. Como é? Eu corto ou deixo aqui para Não, Dione? Pode deixar. Se eu contei, isso aí não tem problema nenhum, não. É coisa que já faz quase 40 anos que aconteceu, tá tudo bem. Então... Dione, minha amiga, venha-se embora, dá uma entrevista aqui. Venha-se embora, Dione, estou lhe esperando. Mas sobre o meu filho, né, que eu disse a você que ele foi ontem para a Holanda, ele tem 32 anos já, né? Uhum. Mas é diferente de mim, né? Porque na minha geração, como eu disse a você, a gente tinha o objetivo de se formar, entrar no emprego e casar e sair de casa. E eu saí com 23 anos. Quando eu me formei, que arrumei o primeiro emprego que dava para me sustentar, eu saí. E ele não, ele já se formou já faz algum tempo, já tem 32 anos, namora com a mesma namorada há 10 anos, fizeram 10 anos agora de namoro. Não é bem namoro, né? É uma espécie de relacionamento diferente do que a gente tinha naquela época.
Então, ele não tem, assim, muito... Vive aqui em casa, estuda, já fez mestrado. Agora está fazendo doutorado numa universidade, é numa cidade que se escreve Leiden. Mas não sei se a pronúncia é Leiden ou Leiden, ou alguma coisa desse tipo. É Leiden. Na Holanda, né? A Universidade de Leiden, que é uma universidade de medicina, mas como ele faz estatística, ele é estatístico, aí ele está entrando aí num grupo de pesquisa de médica, mas com a parte estatística, né? Dando apoio de estatística. E essa vai ser a tese dele. Ele está fazendo doutorado, foi para lá ontem. E aí a gente fica com o coração apertado, né? Porque ele não está acostumado assim a sair para tão longe da família. A gente fica querendo saber os passos, né? Aí, quando ele chegou lá na Holanda, ele comprou um chip do telefone, lá que é muito fácil, é mais fácil do que na Alemanha. Na Alemanha tem uma burocraciazinha, que ele já teve aí também, passou 3 meses aí, durante o mestrado, mas agora no doutorado é lá, né? Aí ele comprou o chip e fez já entrou no sistema lá, né, na internet, e ligou pra gente. Aí disse, tô aqui já. Oi. Não, isso é Larissa. Me chamando para tomar café, certamente. Essa é a hora do café. A minha filha, né? Aí ele chegou lá e disse, eu já cheguei, estou aqui comendo numa pizzaria, lá como é o nome da capital? É o Amsterdã, né? Amsterdã. Estava numa pizzaria no centro de Amsterdã. Isso era 10 e pouco da manhã aqui. Lá eu acho que já era 2 horas da tarde. Porque são 4 horas de diferença. Mas ele falou comigo essa hora e não falou mais, sabe? E a gente querendo que ele pegasse o trem e fosse para a cidade onde ele vai ficar hospedado, que fica a 15 minutos de trem lá de Amsterdã. E mais meia hora se for andando para casa da pessoa lá onde ele vai ficar. Só que ele não deu notícia. E já estava ficando aqui de tarde, né? Era já 3 horas da tarde, lá já era 7 horas da noite. Eu digo, a essa altura ele já deve ter chegado, mas não dá notícia. Comecei a ficar angustiado. Diferente do normal, sabe, a minha angústia. Diferente. Eu digo, poxa, como é que eu posso estar tão angustiado assim? Só porque ele, algumas horas sem dar notícia e tal. E tive que fazer uma meditação, né? Eu fui relaxar, mesmo assim não consegui. Até que, alguns minutos depois, ele entrou em contato. Já cheguei na casa onde eu vou ficar, estou muito cansado, ele não tinha dormido, durante a viagem ele não dormiu, virou a noite, né, sem conseguir dormir no avião, e disse, estou muito cansado, depois a gente conversa, tá certo. E quando foi hoje, ele entrou em contato de novo na hora do almoço e disse, olha, ontem eu fiquei aquele tempo todo sem dar notícia porque eu me perdi na Holanda. Eu me perdi. Aí não consegui terminar porque ele disse que de contar, né, que ele vai ligar agora à noite para contar com mais calma. Ele estava só no intervalo do almoço ali. Aliás, do almoço não, já era jantar lá, né? E aqui é que era almoço. Aí ele disse, eu me perdi na Holanda. Eu digo, ainda bem que é um país pequeno, imagina, ruim é se perder no Brasil, né? O Brasil é um continente, mas a Holanda é pequena. Acho que ele se perdeu, se achou. E aquela angústia que eu senti, eu acho que era ele perdido lá. Ele não contou como é que ele se perdeu, não, mas acho que foi questão de trem. Ele tinha que pegar um trem. Acontece rapidinho, né? Vou te contar, mas eu acho que foi isso. Deve ter se perdido no trem. E ele deve ter ficado muito angustiado. E eu senti aqui uma angústia diferente. Eu digo, não é possível, eu sou tão consciente, né, entre aspas. Eu fiquei até pensando, eu digo, poxa, a gente que é tão espiritualizado, que diz que esse mundo aqui é tudo uma ilusão, nada aqui a gente deve levar tão a sério, porque a vida é eterna e tudo mais, mas aí acontece um negócio desse, você fica sem chão, porque não aconteceu nada, mas podia ter acontecido, porque eu estava sentindo uma angústia. E aí eu digo, poxa vida, aí eu fiquei estranhando a mim mesmo. Digo, será que tem que ser assim? Um pai tem que esquecer tudo que ele acredita, tudo que ele afirma sobre a vida na hora, porque o
o filho pode estar em perigo, aí o mundo se reduz àquilo, né? De repente eu fiquei chocado comigo mesmo. É porque eu penso que a gente fala isso, aqui é tudo ilusão, isso e aquilo, mas na hora que um filho, um irmão, um pai, uma mãe está envolvido na história, aí já não conta mais essa teoria. Parece que a gente, aquela dimensão toda que a gente tem, né, eterna e infinita, se reduz a um pai preocupado. Mas foi só isso, foi só que ele se perdeu lá, nada demais. E depois se achou, estava muito cansado, né, certamente muito cansado quando chegou na casa onde ele ia ficar hospedado. E hoje ele já ligou para a gente na hora da refeição agora da noite, né, já está tudo certo, já estava lá, tinha passado já o dia na universidade, primeiro dia lá e tal, deu tudo certo. Agora está tranquilo. Mas eu acho que ele estava tão doido assim para encontrar o caminho para casa que ele não quis nem saber dar notícia nenhuma. Que notícia? Tô perdido, era muito pior, né? Então ele esperou se encontrar para poder entrar em contato. Bom, aí o restante, né, da história, né, que eu acho que eu já contei em algumas, até no canal mesmo, tem lá alguns vídeos que falam sobre como eu resolvi criar esse canal, por quê, quando e como, né? Mas foi daí, né? Eu passei a estudar, mas tudo para construção própria mesmo, né? Fazer cursos, fazer práticas de meditação, fiz curso de hermetismo também, que é uma tradição egípcia, né? Do deus Tote, que na Grécia se chamou Hermes, aí por isso veio o nome hermetismo. Mas ele escreveu um livro, ele deixou uma tradição, né? Deixou uma tradição que depois foi escrita em livro, as leis herméticas, que são muito interessantes, né? Aí eu fui somando todos esses conhecimentos, apenas pensando na minha própria construção. Depois surgiu na minha vida aí algumas histórias de EQMs, de pessoas muito próximas, inclusive minha filha teve um EQM, envolvido também essa EQM com a previsão que houve a partir de uma médium que eu conheci uns anos antes. Ela fez uma previsão que minha filha ia passar por um EQM, só faltou dizer EQM, mas não é. Ela vai chegar num momento de escolha, onde ela vai poder ficar ou ir, porque ela já tem um problema já genético, né, desde nascença, que é a malformação na coluna vertebral, que lesou a medula e causou uma série de transtornos físicos para ela, que até hoje ela lida com isso, né? Mas essa médium previu que ela não iria viver muito, veio para viver poucos anos, mas que ela teria uma oportunidade que ela poderia escolher, ou ela realmente voltaria para o mundo espiritual em poucos anos, ou ela continuaria. E eu achei isso muito estranho, essa previsão. Como é que a pessoa vai escolher um negócio desse? Na época eu não sabia ainda, não pesquisava muito ainda sobre EQM, nem me passou pela cabeça que seria um EQM. Mas aí ela fez uma cirurgia justamente no período previsto pela médium. Ela chegou a dizer a idade que ela ia ter esse problema. E ela viveu essa EQM, me contou. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso em detalhes, né? E teve um primo meu, passou por um EQM, ele quase morreu, também foi desenganado, teve um EQM, me contou. Teve uma irmã minha, sofreu um acidente, e o carro capotou, ela se viu fora do carro, ela viu o acidente de fora. Irmã, primo, filha, um sobrinho meu teve um acidente também com ele no esporte, e ele teve um EQM. Nessa EQM ele entrou em contato com uma tia que já era falecida e que se apresentou a ele como tia que ele nem conhecia, disse o nome dela. Quando ele pôde, ele perguntou ao meu irmão quem era essa tia e realmente ele disse, uma tia, irmã da minha mãe e tal. E aí a gente comprova que realmente foi real, né? Então, sobrinho, sobrinho, primo, irmã,
O meu irmão, também esse pai desse rapaz que teve a EQM, também viveu uma situação que não foi EQM, sabe? Mas foi um quase afogamento. E milagrosamente ele se salvou desse afogamento. Ele estava tomando banho numa praia e foi entrando no mar com um amigo enquanto o mar estava baixo. Mas aí, quando ele se deu conta, a maré já estava alta e ele tentou voltar e não conseguiu mais. Não tinha mais pé e estava muito longe da praia. E ele tentou voltar nadando do jeito que sabia, né, em direção à praia, mas ele disse que não conseguiu mais, ficou muito cansado. Tentou fazer tudo para chegar na praia, não conseguiu. Quando ele não aguentava mais, que se entregou, disse, vou me entregar. E se entregou, ele afundou, caiu em cima de uma pedra. Tocou o pé numa pedra. Uma pedra perdida no meio do oceano. Ele subiu em cima dessa pedra, então ele conseguiu não se afogar, porque tocou com o pé nessa pedra na hora que se entregou. E aí apareceram uns homens que ele não sabe de onde e orientaram a ele. Disseram, olha, por aí você não consegue não. Você tem que nadar nessa direção, que tem um banco de areia ali e tal. Explicou a ele. Vá por ali que você consegue. Esses homens gritaram para ele. E ele disse que não sabe esses homens onde apareceram. Eu acho que pode ter sido extrafísico mesmo, sabe? E ele disse que se salvou. Chegou em casa, deitou na cama, muito já cansado. Disse que a cama ficou uma roda de água que saiu de dentro dele, ele já tinha engolido. Então, não é uma EQM, mas é uma história de salvamento, assim, extrafísico, né? Então, essas histórias, assim, muito próximas a mim, e outras mais, fizeram com que eu tivesse a vontade de, talvez, escrever um livro sobre isso. Mas aí foi quando surgiram alguns canais na internet, principalmente aquele canal Afinal, o que somos nós, né? Afinal, o que somos nós, né? Falando de EQM, e eu vi que eu poderia contar aquelas histórias também no YouTube, e assim alcançar mais rapidamente um público maior para comunicar aquelas experiências que eu conhecia, tão próximas a mim. E então desisti do livro e criei o canal e comecei a entrevistar essas pessoas que viveram isso. Então alguns aceitaram da entrevista, outros não, por razões pessoais, às vezes profissionais e tal, não quiseram, mas dos que aceitaram foi o suficiente para começar o canal, né? E a partir daí o canal adquiriu vida própria, porque as pessoas que assistiam começaram a entrar em contato para contar suas próprias histórias. A partir daí não parou mais. E aí eu tô nesse trabalho enquanto eu puder contribuir, enquanto tiver histórias para contar, eu estou aí. Para mim também foi um ciclo, um final de um ciclo e início de outro. Muito claramente demarcado. Para mim foi, eu não sei onde vai dar, mas eu sei onde ele começou. Eu sei que um dia eu vou voltar para a fonte de onde eu saí, né? Mas o que eu vou fazer até lá, eu não sei. Essa alma que esse canal tem, não existe em outros canais, né? Realmente, o bom da vida é justamente isso, né? Que cada ser tem a sua individualidade única, né? E só você pode fazer aquilo, mas ninguém. É uma coisa assim, cada ser é uma peça insubstituível, né? Agora, engrenada com os outros, porque, digamos, se não fosse a existência do canal, afinal que somos nós, talvez o meu não existisse, e depois que passou a existir o meu e esse, surgiram outros. Hoje em dia tem muitos canais que tratam dessa questão da EQM, cada um a seu modo, né? No caso do Afinal que somos nós, olhando de um ponto de vista mais científico, né? E com objetivos mais científicos. No meu caso, com objetivos mais filosóficos e existenciais, mas também com entrevistas. E em muitos outros casos de outros canais que surgiram depois, que fazem tradução de vídeos, né, de entrevistas em inglês, em outras línguas, e trazem para a gente de uma forma bem mais compacta,
aqueles relatos, que não são entrevistas, é só o relato mesmo, mas que é muito bom, muito útil, e cada um tem a sua função, e contribui com a construção de uma consciência mais ampla sobre a existência, né? Inclusive esse seu, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre ele, mas diz. Era isso que eu ia falar agora. Você falou, se não existisse o canal, afinal, que fosse o que somos nós, talvez não existisse o seu. E se talvez não existisse esses dois, quer dizer, no caso, afinal, que somos nós e o Experiências Luminosas, talvez não fosse existir o meu, porque esse canal agora é passado a limpo. E, quer dizer, no caso, não surgiria esse aqui, né? Passado a limpo, né? É verdade. Foi realmente através do seu canal, Experiências Luminosas, que eu tive a ideia e você me inspirou para fazer aqui o passado a limpo, né? No caso, por conta da minha história, né? No caso. Exato, Porque realmente, sabe, a sua entrevista, ela marcou muito, né, o nosso canal. E foi uma espécie assim de divisor de águas, porque a partir dali as pessoas começaram a ver que o canal não falava só de transcendência, mas falava também de vida, história de vida. A sua vida, apesar de ali ter a intenção era mostrar os fenômenos transcendentais que aconteceram na sua vida, né, visões que você relatou, e que são coisas que não são desse mundo, mas a sua história de vida marcou muito, marcou talvez mais do que esses outros aspectos. O que as pessoas mais perceberam foi que a sua história era uma história muito forte. E assim perceberam de onde você saiu para onde você está hoje. E ficaram então querendo entender o que é isso, que processo é esse, como é que a pessoa sai de uma situação daquela, né, que você relatou, e hoje você está aí também numa outra situação social. E aí ele tentou entender conectar essa história de vida com a sua missão de vida, né? Pelo menos eu vi assim, que aquilo tudo que você viveu foi uma formação para que você pudesse chegar onde você está agora e ser o que você é. Sem aquilo você não seria. Então a história de vida começou a surgir como uma possibilidade. E aí surgiram outras pessoas interessadas em falar, em contar a história de vida. E eu comecei a me interessar mais pelas histórias de vida das pessoas. Então, digamos, eu fui comprar meu óculos, né? Aí cheguei lá, conversei com a dona da loja. Ela trabalhava sozinha, lá trabalha ela e uma menina novinha, mas ela já tem mais de 70 anos. E eu perguntei sobre a vida dela. E ela me contou uma história interessantíssima, né, que quando ela era jovem, muito jovem, 26 anos, o marido dela morreu. Parece que foi um acidente. E ela vivia em casa, que ele não deixava ela trabalhar. Quem cuidava da casa era ele, sustentava tudo. E ela ficou viúva com 2 filhos pequenos. E contou a mim como foi a luta dela até ela criar esses filhos. Nunca mais casou, mas lutou. E hoje tem uma ótica lá no centro. Tal. Contou toda a história. Eu achei aquilo tão interessante. Digo, isso aí dava uma entrevista boa, né? Aí fui comprar um filtro de barro, que eu queria beber água com aquele gostinho de barro, né? Aí eu vou comprar um filtro desse aí. Aí fui lá comprar. O rapaz começou a me contar a história de vida dele, passou umas 2 horas me contando. Ainda bem que eu não tinha muito o que fazer assim de urgente naquela tarde, mas ele me contou como o pai dele morreu e ele com 15 anos saiu do interior, lá do campo onde eles moravam, veio para a cidade, conseguiu um lugar para a mãe dele vir morar, porque estavam passando fome lá. Ele veio e contou como foi a luta dele, ele trouxe a mãe, hoje ele é uma pessoa tido assim quase como um pai para a família, porque foi ele que resgatou a família com 15 anos de idade. Então a história é muito linda também. Aí eu, poxa vida, eu acho que valeria a pena criar um canal para contar histórias de vida, sabe? Porque está surgindo. E foi a partir da sua entrevista que isso foi aflorando. Aí eu vi que eu até propus para você a gente criar junto, né, o canal e tal. Mas eu vi que não dava, porque hoje
do jeito que eu estou trabalhando, né? Já presencialmente, e dando conta do canal Experiências Luminosas, eu não tinha a mínima condição, embora tivesse esse material, essa intuição, esse desejo, né? Muito forte. Eu fiquei sem saber. E como é que Deus manda para mim uma ideia dessa e eu não tenho condições nenhuma de fazer isso? Mas aí, quando eu propus para você uma parceria, eu vi que nem a parceria ia dar para mim. Aí eu incentivei você a migrar, né, para esse canal de História de Vida. E aí, ó, foi como acender um fósforozinho numa fogueira que já estava pronta, né? O fogo pegou rápido e você pegou aquela ideia para você, e eu vi que a minha função não era ter o canal, era ser a ignição, ser um caminho para que você criasse e assumisse esse canal. Foi um dia dessa semana, eu conversando com uma amiga, nós falamos disso e ela falou assim, isso é um presente, isso foi um presente do Paulo para você. Não é um presente do Paulo, é um presente através do Paulo, né? Porque a fonte é uma só, mas os instrumentos são muitos. E quando você diz que fui eu até aceito isso aí, mas eu sei que não foi. Que não, a gente não faz nada, né? Na verdade, a gente é meio, é caminho para que as coisas aconteçam. Então, só tem um que faz tudo, que é justamente o todo. Mas o todo age através dos seus fragmentos, que somos nós, né? Então, mas é o todo que faz isso. Ele é que une, ele que dá ideia, ele que traz as pessoas, ele que faz tudo. E a gente é apenas aqueles filamentos por onde as coisas vão acontecendo, né? Mas foi mesmo. Eu percebi que eu fui aquilo que acendeu em mim não era para mim, era para eu conduzir para você a chama. E aí, quando rapidamente você assumiu isso, né? E assimilou, eu digo, era isso mesmo. É isso, né, Paulo? Você sentiu isso também? Você sentiu isso também? Senti. Eu senti, inclusive, eu acho assim que é muito importante um canal que trate de histórias de vida, sabe? Porque é um complemento para o que a gente faz no meu canal, por exemplo. Experiências Luminosas. O que é o Experiências Luminosas? É um canal que desperta em você a consciência de que você faz parte do todo, que você é um ser único com tudo que existe, e que está aqui para cumprir um propósito. Durante toda a eternidade da existência, tem um momento, um fragmento aí, que é justamente esse momento da encarnação no mundo material, onde a gente vem com um determinado propósito. Tudo bem, isso é uma revelação. Agora, esse propósito se revela através da história de vida das pessoas. Então, quando você conta uma história de vida, assim, principalmente se a pessoa vem, que tem pelo menos meio século de vida, ela consegue conectar a sua infância, a sua adolescência, e tudo que ela viveu com o que ela é hoje. E aí se fecha um ciclo, né, de vida, de existência, como foi seu caso, né? A gente fez essa conexão. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, sabe? Se um diz, você tem um propósito de vida aqui, a história de vida de quem já viveu confirma isso. E ajuda quem está no caminho ainda, quem está começando, quem está no caminho. Então, eu acho que, por isso que eu digo, esses nossos canais, eles são parentes próximos, irmãos, porque um complementa o outro. Eu acho muito importante isso, essa parceria, sabe? E fiquei muito feliz de poder contribuir com isso. E eu sou muito grata a você pelo, eu digo, inspiração, né? Inspiração, empurrão, acender o pavio, não sei como é que vamos chamar isso tudo aí, que eu acho que tudo realmente é tudo junto mesmo, né? É tudo parte de uma engrenagem só. Você vê o carro, né? Um carro, ele tem toda a sua estrutura, né? Mas ele precisa de uma ignição, ele precisa de um combustível. Eu posso ter sido essa ignição aí do seu canal, mas a estrutura é sua, combustível é seu, você recebe diretamente, né? A inspiração e a energia para fazer. Mas eu tive o papel de ser
ignição aí, que trouxe a ideia aí. Mas agora eu tenho certeza que o canal, o seu, assim como o meu, vai adquirir vida própria. E você vai, a partir de agora, né, ter essa missão, né, esse propósito de trazer pessoas para contarem suas histórias de vida. Às vezes, uma história dessa dá um livro. A pessoa faz um livro, aí vende para pouca gente, mas, por exemplo, eu conheço um livro que o título é Histórias para Aquecer o Coração. Volume 1, 2, 3. Aí cada livro desse traz 4, 5 histórias de vida inspiradoras, né? Então, se a gente tem hoje essa tecnologia, né, tão prática, tão simples, que rapidamente, em 1 hora, 2 horas, você tem ali a história de vida, e você publica aquilo, isso aí cumpre um papel muito rápido de ajudar a humanidade a evoluir no seu pensamento, né? E um livro faria esse trabalho com muito mais esforço e muito mais lento. E aqui não, aqui a gente faz rapidamente. Então, isso é um trabalho muito importante para os dias de hoje, onde tudo acontece muito rápido. Algo rápido tem que acontecer também para acompanhar esse crescimento da humanidade, né? Essa mudança que está acontecendo agora, né, Paulo? Essa mudança que está acontecendo, que assim, a gente vê que a humanidade está caminhando numa direção que, se não mudar, o fim já está garantido ali, o fim da nossa civilização, já está logo ali na esquina. Então, a gente, se não houver algo muito rápido que mude essa direção, aí a nossa história vai ficar por aqui, não vai muito longe, não. E ainda que a história da humanidade acabe ali na esquina, muitas vidas serão tocadas antes disso por esse trabalho que a gente está fazendo, sabe? Não importa se vai acabar, porque vai acabar, um dia vai acabar. Tudo que tem começo nesse mundo tem fim. Tudo que nasce morre. E a nossa civilização não vai ser diferente. Mesmo que ela acabe ali, antes disso, a gente tem um trabalho a fazer, né? E é muito importante. Então, Paulo, muito obrigada por você ter me dado esse prazer, novamente, né, de estar aqui com você, conversando. Sou muito grata por esse canal que agora está começando. Eu é que agradeço estar aqui com você e ter tido essa oportunidade e falar sobre minha vida, né? Quem não gosta de contar suas histórias, né? Quem não gosta de falar sobre suas experiências? É um prazer tão grande. Às vezes a gente paga caro, né, a um psicólogo só para ele escutar a gente. E ele fica ali caladinho e a gente contando. Aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida, não foi assim, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. E é muito bom ser escutado. Então você cumpre um papel também muito importante com as pessoas que você entrevista, dando oportunidade a elas de falarem sobre sua própria vida, de partilharem com o mundo sobre a sua própria existência. Isso é um prazer muito grande também para a gente que está aqui, sendo entrevistado. Eu lhe agradeço também, e com a sua história, assim como todas as outras histórias, eu espero que as pessoas que vão ver esse vídeo, que aprendam também com você, comigo e com todas as outras pessoas que dão a entrevista aqui no meu canal, no seu canal, em todos os canais, nos nossos canais, para poder sempre aprender algo novo, né? Nada de extraordinário, simplesmente uma história de vida humana, né? Tem sua importância no contexto aí do todo. Então, muito obrigada, Paulo, que Deus lhe abençoe, você continue assim, do jeitinho que você é, não mude nada, é assim mesmo que você tem que ser, é assim mesmo que você tem que ficar e continuar fazendo. Então, muito obrigada, Paulo. Muito obrigado também, fica na paz.